Tem informação para o nosso telespectador, porque os patinetes, ciclomotores e até as bicicletas elétricas viraram febre. Por todo lugar que se vá, que se ande, nós encontramos um ou uma. Mas cuidados devem ser adotados também para circular com esses veículos, que nem sempre, né? O povo aí respeita a sinalização, nem sempre respeita os cuidados, as normas. Primeiro, para manter a segurança de si e dos demais. Eles são versáteis, eficientes, econômicos e ecologicamente pensados. Afinal, emitem cerca de 50% menos gases de efeito estufa do que os veículos a gasolina e não emitem sons, reduzindo a poluição sonora. Mas quando não são bem usados, a tendência é ser um problema para a sociedade em geral, pelo seu grande impacto no trânsito. Olha esse flagrante. O jovem com um ciclomotor e sem capacete anda tranquilamente em meio aos carros, se arriscando. E este outro aqui, com a sua bicicleta elétrica, sem capacete e ainda no celular. Já neste flagrante, nossa equipe registra 2 adolescentes, juntos, sem nenhuma proteção, andando em uma ciclovia num patinete. Registros que preocupam diante do cenário de muitos acidentes e confusões sobre quem faz e como é a fiscalização. A preocupação maior tem sido nos últimos anos o aumento desses equipamentos. E mesmo com a regulamentação, a dificuldade de fazer um trabalho adequado de fiscalização. Porque a legislação, ela ainda não é possível aplicação total, então fica muito aberto. E nós temos uma dificuldade que é a segmentação para a utilização desses veículos no espaço adequado. O planejamento viário, ele não comporta segmentar espaços para veículos tão diversificados. E se nós analisarmos, não tem um espaço adequado para que esses equipamentos ou veículos, que é o caso, transitem de forma segura dentro desse espaço democrático que é o trânsito. Segundo o Corpo de Bombeiros, todos os dias são registrados acidentes envolvendo os patinetes elétricos, por exemplo. Em 2023, o número foi registrado pelo Corpo de Bombeiros com aqueles que tiveram vítimas de 59 ocorrências. Já no ano passado, esse número saltou para 82. Se a gente somar os acidentes envolvendo os patinetes e as bicicletas, por exemplo, que foram atendidos pelos militares, aí o número ultrapassa as 410 ocorrências. Sempre por imprudência, né? Então, vale lembrar que, infelizmente, né, tem aqueles condutores de veículos que não têm a consciência e no caso dos autopropelidos também. Então, as pessoas que conduzem esse tipo de equipamento precisam ter a consciência que são aí os mais vulneráveis no trânsito. Então, se o número desses equipamentos continuar aumentando, automaticamente a chance de nós termos aí sinistros envolvendo esses equipamentos é maior também. Então, nós temos uma preocupação, são várias campanhas educativas que são realizadas também, sempre com a finalidade de orientar, né, para fazer com que as pessoas que conduzem esses equipamentos e também conduzem os ciclomotores tenham a consciência e transitem sempre da maneira correta para que não se envolvam em sinistro de trânsito. Os condutores precisam estar atentos às regras. Sendo um ciclomotor, automaticamente o condutor ele precisa ser habilitado, precisa também de registro e licenciamento. Aí o ciclomotor ele não pode transitar em ciclovia, ciclofaixa, ele deve transitar na pista de rolamento e sempre mais à direita possível para que ele possa estar aí com segurança. E isso traz grande preocupação. Afinal, muitos não cumprem as regras. E grande parte é de menores com os equipamentos que não deveriam, como os ciclomotores, por exemplo, que não são permitidos para a faixa etária. E aí, quem poderá ser punido é o responsável sobre o menor. É necessário a CNH e é necessário emplacamento, registro. Então, ele sai da esfera administrativa e ele passa para a esfera judicial. Porque os pais têm a responsabilidade sobre os seus filhos. Mas o que a gente procura sempre falar, principalmente no aspecto educativo, é mãe, é pai, é seu filho. Você precisa pensar enquanto pai e mãe na segurança do seu filho. Não é dar o que eles querem, é dar o que eles precisam.
e sempre pensando na segurança deles e dos outros, porque muitas vezes não é nem ele que sofre as consequências desse ato de irresponsabilidade. A pessoa, quando ela é lesada em um sinistro de trânsito, ela vai procurar a esfera judicial e certamente todas essas regras, essas normatizações, elas são levadas em consideração. E uma delas é justamente essa falta do registro do veículo, a falta do cumprimento da obrigatoriedade legal da CNH, que muitas vezes é o caso, a responsabilização do responsável e, é claro, aqueles equipamentos de segurança obrigatório, que o que nós mais percebemos é a falta do básico, que é o uso do capacete, que deveria ser obrigatório para grande parte desses veículos que estão em circulação. E salvo raríssimas exceções, os acidentes de trânsito só acontecem, né, com a falta de consciência e de respeito. Simples assim. Eventualmente, uma situação relacionada à mecânica do carro, do veículo, nesse caso, mas a grande maioria das vezes é uma tomada de decisão que nem sempre é a melhor. Por isso, a gente faz questão de reforçar aqui essas orientações.